Paz do Senhor, amados. Paz do Senhor, para quem é crente, para quem não é, entendeu? Acho que todos nós somos crentes, todos nós cremos em um só Deus, né? E também todos nós merecemos a paz de Cristo na nossa vida. Eu, você, todos que estão aí me vendo, paz do Senhor a você. Eu vim trazer aqui um assunto muito interessante sobre o profeta Elias. Muitos já ouviram sobre o profeta Elias, né? Aqui diz de Elias, que eu vou ler no 1 Reis, no capítulo 19. Olha, eu estou lendo a Bíblia para vocês. É a palavra de Deus que eu estou lendo para vocês. Sabe por quê? Não vão acreditar em muitas profetadas que tá vendo aí não, gente. Leia a palavra de Deus. Mesmo você não tendo a denominação, entendeu? Leia a palavra de Deus para você não ser enganada por pessoas que são hereges, que são mal, que usam a palavra de Deus, o nome de Deus, para ficar contando coisas e aterrorizando as pessoas, falando mentiras. Aqui diz assim a palavra de Deus, em 1 Reis, capítulo 19, verso 3. Temendo, pois, Elias levantou-se e para salvar sua vida se foi e chegou a Bezeba, que pertence a Judá, e ali deixou o seu moço, que era um rapaz que o servia. Então ele deixou o seu moço ali naquele lugar e seguiu adiante, porque ali ele estava protegendo a sua vida, estava preocupado com a sua vida, Elias, neste momento, né? Ele mesmo, porém, se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro, que é uma árvore, entendeu? E pediu para si a morte, e disse: basta, toma agora, ó Senhor, a minha alma. Ele falou para o Senhor, pois não sou melhor do que meus pais. Olha só, um grande homem, temente a Deus, um homem que tinha uma intimidade com o Senhor, pedindo a morte para o Senhor. Ele não queria cometer o suicídio, não era isso, Elias. Ele estava pedindo a morte porque ele estava cansado, estava ali deprimido, entendeu? Ele estava ali aterrorizado, porque ele estava ali fugindo do exército, dos soldados que andavam procurando para tirar a vida dele, que era mandato da Jezabel, a rainha de Israel, que era esposa do rei Acabe, que naquele tempo era o reinado do rei Acabe. E a esposa dele se chamava Jezabel. Então essa mulher, ela tinha uma cultura religiosa diferente de Israel. Ela era uma Sidônia, ela veio de Sidom. Sidom, vamos falar assim, é descendente lá de um dos filhos de Noé, chamado Cã, né? Um dos que foram salvos, né, no dilúvio junto com Noé, que Noé era pai dele. Então descenderam de Cã esse povo cananeu, que são filhos de Canaã, que era filho de Cã. Então, nasceu esse povo, essa nação, Canaã, e os cananeus, né, chamados cananeus. Então, a Jezabel pertencia a essa cultura religiosa de adorar um outro deus, Baal, que não era o mesmo Deus que Israel cultuava, que é o nosso Deus que nós servamos, que é o Deus vivo de Israel, todo-poderoso, o único Deus que há. Então, nesse tempo, estava acontecendo muita idolatria em Israel, e Deus não estava contente com esse povo. Então, para a gente entender melhor por que Elias estava passando por essa situação, por essa grande aflição. Por que ele estava passando por isso, Elias? A gente tem que voltar lá para o capítulo 18, né? Porque nós estamos no capítulo 19. Nós estamos assim, lendo já a passagem, eu estou lendo a situação de como Elias já estava, né? Numa profunda aflição. Quantas vezes nós nos caímos também numa profunda aflição, que a gente não vê saída, a gente se sente encurralado, sem saída, sem solução, e às vezes o desespero bate na gente, a gente não sabe o que fazer, a gente só quer sumir, desaparecer. Assim estava Elias, aflito demais. Um homem que está sendo perseguido para ser o quê? Né? Assassinado, para ser morto pelo exército, pelos soldados de Jezabel. E ele temia pela sua vida, ele era ser humano, embora ele era um homem muito usado por Deus, Deus tem manifestado muito poder dele através da vida de Elias, mas neste momento ele teve medo porque ele era um ser humano. Ele sentiu, né, muita aflição nesse momento, ao ponto de desprezar a sua vida, de desvalorizar a sua vida, de pedir a morte a Deus. Mas Deus, quando tem uma pessoa que confia nele, né,
Deus não deixa, não desiste dessa pessoa. Deus se manifesta amorosamente a essa pessoa e o desperta e o tira dessa aflição. E encoraja essa pessoa com o seu poder, com o seu amor. E essa pessoa, quando vê Deus agir por ela, ela se desperta e volta a crer tremendamente em Deus. Embora Elias nunca deixou de crer em Deus. Era só um momento difícil que ele estava passando por uma situação que ocorrera, né? Alguns dias atrás, que está no capítulo 18, que a gente vai voltar lá e ler um pouquinho, vou falar só um pouquinho. Elias, ele estava já escondido, quando um homem chamado, né, Obadias, que era um servo muito temente, né, muito temente a Deus, entendeu? Que até, inclusive, esse homem escondeu muitos profetas de Deus para Jezabel não matá-los, como ela tinha matado muitos, ela mandava matar os profetas de Deus. Ela não queria nenhum profeta que cultuasse a Deus, que não falasse de Deus ao povo. Ela queria que todo aquele povo adorasse, era o Deus que ela adorava, que fazia parte da cultura religiosa da nação dela, que era Canaã, entendeu? Que era Baal e Azerá, que Baal era um deus, né, muito adorado pelo povo de Canaã, pelos cananeus, e significa o nome dele Senhor. Senhor quer dizer que manda em tudo, tem domínio de tudo, é marido daqueles que o adoram. E Azerá era a deusa, a esposa de Baal, que era uma deusa também adorada, entendeu? Que eram deuses da natureza, da fertilidade, das tempestades, da chuva, que abençoava tudo que era da natureza, né? Que abençoava a colheita deles, que mandava a chuva, e eles tinham uma boa colheita, as mulheres pediam ajuda da Azerá nos seus partos, né? Nas suas alimentações. Tudo era dedicado a esses deuses, né? E aí os israelitas, porque ficou misturado com esse povo, então eles tenderam também a adorar esse Deus, se afastando do Deus Todo-Poderoso, que é o único Deus de Israel. Por isso que Elias teve que ter uma atitude, Deus usou Elias para ter essa atitude, para envergonhar os profetas de Baal e mostrar que o único Deus Todo-Poderoso é o Deus de Israel. Lá no capítulo 18 a gente vai ver que lá ele vai enfrentar 400 profetas de Baal. Assim que o Senhor Obadias, esse servo temente a Deus, né? E um servo fiel também ao seu senhor Acabe, ele pediu para ele se encontrar com Elias. E Obadias, ele se encontrou com Elias e pediu para Elias que o rei queria ver ele. Só que Obadias, ele não queria levar Elias, porque ele temia que Jezabel poderia matar Elias, como tinha matado muitos outros profetas. E aí Elias quis ir, porque Deus já tinha falado com Elias, entendeu? Deus já tinha falado para Elias se apresentar, porque naquele tempo já tinha 3 anos e meio que não havia chuva, que Deus mesmo retirou a chuva do povo para não ter chuva, para ter sequidão, para punir aquele povo que estava numa profunda idolatria e virar as costas para Deus. Aí Deus pediu para Elias se apresentar. Aí Elias falou para Obadias levar ele até o rei Acabe. Mesmo temendo, ele levou Elias, porque ele acreditava no Deus Todo-Poderoso, porque Deus já tinha ordenado isso a ele. E ele sabia que Deus estava com ele. Então, ele pediu para o rei Acabe reunir todo Israel, entendeu? Lá no Monte Carmelo, o Monte Carmelo daquela época, reunir todo o povo israelitas, né? E os profetas de Baal, que eram 450 profetas de Baal, e 400 profetas também de porte ídolo, que jantava, comia na mesa, né, que comia na mesa de Jezabel. Ele falou assim para o Acabe, que queria todos esses profetas lá no Monte Carmelo e todo o povo de Israel, para mostrar o Deus que pudesse responder através do fogo. Esse seria Deus, esse que seria o Deus Todo-Poderoso. E então, né, o culto que era dado a Baal, gente, era oferecido a Baal, né, oferenda, era através de sexo, prostituição, era sexo ilícitos, entendeu? Sexo que Deus não aprovaria, era feito, que era o culto, era cheio de orgia, entendeu? Culto, né, dedicado ao Deus Baal, ao Deus deles, né? Os cananeus. Então eles adoravam Baal e Azerá assim, entendeu? Era através de culto assim, de orgia, de prostituição e sexo ilícitos. Então Deus estava já enojado
dessa situação, desses comportamentos do povo dele. Então Elias, usou Elias, né, Deus, para mostrar que ele é Deus, usou o servo dele. E ele foi, aí os profetas tudo estava lá nesse Monte Carmelo, no horário que ele pediu. Aí ele pediu 2 novilhos, dê um novilho aos profetas e aos outros profetas, e me deu um novilho. E ele virou para o povo e disse assim: olha, vocês não podem ficar com os pensamentos divididos, né? Ou segue o Deus, o Senhor Deus de Israel, ou Baal, né? Então, o Deus que se manifestar com fogo, naquele sacrifício que ia ser oferecido ali naquele Monte Carmelo, era o Deus. Esse era o Deus verdadeiro, todo-poderoso, que respondesse com fogo do céu, né? E respondesse com fogo, tinha que ter fogo. O Deus, ó, se Baal, né, respondesse com fogo, eles seguiriam Baal. Se era o Deus de Israel que respondesse com fogo, aí sim, esse era o Deus verdadeiro, ia seguir o Deus de Israel, que é o Senhor Deus Todo-Poderoso. Então, né, ele mandou organizar os altares, entendeu? Os profetas de Baal para um lado e o profeta Elias por outro lado. Lá no lugar, no espaço, lá, cada um escolheu o seu espaço. E ele disse ainda para o povo que, ó, só restou eu como profeta do Senhor, enfrentando 450 profetas de Baal e 400 profetas de poste ídolo, que todos ali adoravam Baal e Azerá. Era todos ali que santificava e adorava também a Jezabel, a rainha, né? A rainha que estava sendo rainha agora nesse momento de Israel. Então, eles foi dado a novilha a cada um, entendeu? E esse novilho era para cortar em pedaços, né? E armar o altar, a lenha, né? O holocausto. E aí, além do Elias, quando Elias foi arrumar o altar, entendeu? Ele fez um rego bem grande, enorme, fundo, né? Assim, diante, ao redor do altar, entendeu? Colocou as lenhas e fez o holocausto. E ali também, e pegou novilho, né, e cortou em pedaços. E também os profetas de Baal também fizeram a mesma coisa, os profetas de Baal, que adoravam Baal e Azerá. Então, né, o culto oferecido a eles também se mutilavam, entendeu? Os profetas se mutilavam, se cortavam com faca mesmo, adorando, invocando esse Deus Baal e Azerá. Então, eles começaram, né, aí Elias permitiu que eles fossem primeiro. Eles começaram a se cortar. Começou de manhã até meio-dia. Até quando chegou meio-dia, eles se cortando, eles clamando, cantando, invocando o Deus dele. E nada desse Baal responder. Nada desse Baal responder, né? Nada. Não veio fogo de nenhum lugar, de nenhum ângulo. Aí então, Elias começou a olhar para eles e a zombar deles. Cadê o Deus de vocês? Ele deve estar dormindo, deve ter viajado esse Deus. Que ele não responde. Aí então, aí ele falou, aí chegou o momento, né, de Elias invocar o Deus, né, o nosso Deus Todo-Poderoso. Elias foi lá, invocou o Senhor, né, e pediu para o Senhor, glorificou o Senhor, orou ao Senhor numa oração bem pequenininha, exaltando a Deus, para Deus responder. E o altar já estava armado, como eu disse para vocês, colocou a lenha, cortou em pedaços de novilho, assim como os outros profetas de Baal também fizeram, e colocou acima da lenha, entendeu? E aí ainda fez um rego, ele ainda fez um rego enorme na terra, ao redor do altar, entendeu? E ele invocou Deus, e Deus respondeu, imediatamente Deus respondeu com todo poder, sabe? Veio fogo do céu, e aí o fogo do céu queimou tudo aquilo ali que era para ser queimado, entendeu? Sacrificado ali, né? O novilho. E ainda lambeu toda a água. Sabe por quê? Porque além disso, Elias ainda mandou colocar 4 cântaros de água no altar. 4 cântaros cheios, sabe? Cheios, 4 cântaros. E foram 3 vezes repetidamente. Ele mandou colocar a primeira vez, a segunda vez e a terceira vez. Para ficar cheio d'água, para provar às pessoas que o fogo de Deus é todo poderoso. E o fogo de Deus lambeu tudo aquilo, secou, queimou tudo aquilo, até o rego, até a água que tinha caído no rego que ele tinha feito na terra. Esse é o poder do Deus vivo de Israel, que tudo pode. Tudo pode o Senhor Deus. O Senhor Deus é o Deus Todo-Poderoso, diz em Isaías 43:3, né? Que antes que houvesse dia, eu sou, eu era. Não há ninguém que faça escapar das minhas mãos. Ninguém pode escapar das mãos do Deus Todo-Poderoso.
operando eu. Quem impedirá, hein? Quem? Ninguém e nada impede de Deus agir quando Ele quer agir, quando Ele quer se manifestar o poder dEle e provar que Ele é um Deus todo-poderoso. E Ele não tem que provar nada a ninguém, só se Ele quiser, porque Ele é o Deus todo-poderoso, onipotente, onisciente, onipresente. E se vocês quiserem me assistir mais aqui, eu vou dar continuidade para falar mais sobre esses deuses, né, que os cananeus adoravam, que era Baal, né, e também Azerá, que era conhecida como Senhora do Mar, Rainha do Céu também. Então eu vou trazer aqui, falar mais desses deuses, né, e falar mais da situação de Elias, como ele ficou, depois de tudo isso, ele foi perseguido por Jezabel, que é o versículo que eu comecei a ler, lá no capítulo 19 de 1 Reis. Eu vou falar mais sobre essa questão, amanhã a gente vai continuar. Obrigada, fique com Deus, que a graça de Deus esteja sobre você, que você e sua família ficam protegidos pela poderosa mão do Senhor Deus Todo-Poderoso, para que nada dessa enfermidade coronavírus chegue em sua casa, em nome de Jesus.